Você já parou para pensar que talvez não seja a falta de oportunidades, de dinheiro ou de conhecimento que esteja travando a sua vida, mas sim algo invisível, silencioso e extremamente poderoso? Napoleon Hill, autor de Pense e Enriqueça, estudou durante mais de 25 anos os maiores milionários da história e descobriu que o inimigo mais perigoso não está lá fora, mas sim dentro de nós: o medo. E não qualquer medo. Ele identificou 6 fantasmas específicos que agem como correntes invisíveis, sugando nossa energia, bloqueando nossas ideias e destruindo silenciosamente qualquer chance de riqueza e realização. Antes de te revelar quais são esses 6 fantasmas e como derrotá-los, quero te pedir algo importante. Inscreva-se agora neste canal. Aqui você vai encontrar conteúdos transformadores, baseados em estudos profundos, experiências reais e estratégias que mudaram vidas. Ao se inscrever, você não só garante que vai receber esses segredos antes da maioria, como também vai se cercar de ideias que fortalecem sua mente todos os dias. E isso é essencial, porque a batalha contra esses fantasmas é diária. E você vai precisar de todas as armas possíveis para vencê-la. Imagine a seguinte cena. Você está diante de uma porta dourada. Atrás dela está a vida que sempre sonhou. Liberdade financeira, tempo para a família, paz interior e a certeza de estar vivendo o seu propósito. A chave já está na sua mão, mas quando vai colocá-la na fechadura, uma sombra surge atrás de você, sussurrando dúvidas, lembranças dolorosas e advertências de que é melhor não arriscar. Você hesita, recua e quando percebe, a porta se fechou novamente. Essas sombras são os fantasmas do medo. Eles não aparecem como monstros visíveis, mas como pensamentos sutis, justificativas lógicas, vozes familiares, sensações físicas e até mesmo conselhos de pessoas próximas. O mais perigoso é que eles não vêm sozinhos. Hill explica que esses fantasmas se unem, trabalham juntos, se alimentam uns dos outros. O medo da pobreza, por exemplo, se liga ao medo da crítica, e juntos criam uma barreira quase impenetrável. O medo da perda de amor pode se conectar ao medo da doença, e assim você vive paralisado, sempre se preocupando com o que pode dar errado, em vez de agir para fazer dar certo. Você pode pensar, mas o medo também não é importante para nos proteger de perigos reais? Sim, o medo é uma emoção natural, parte do nosso instinto de sobrevivência. O problema é quando ele se torna crônico e irracional e começa a controlar cada decisão que tomamos. Quando o medo não é uma sirene de alerta, mas sim uma algema permanente. E é exatamente aqui que entra a grande lição de Hill. Todo medo pode ser dissolvido quando você o encara de frente, identifica sua origem e o substitui por um estado mental superior. Isso não significa ignorar os riscos, mas sim não permitir que eles ditem sua vida. Ao longo deste vídeo, você vai conhecer cada um desses 6 fantasmas, como eles atuam sorrateiramente na sua mente, quais são os sinais de que você está sendo dominado por eles e, principalmente, como aplicar técnicas mentais, espirituais e práticas para arrancá-los de vez da sua vida. Vamos mergulhar em histórias reais de pessoas que estavam presas por décadas e, ao entenderem e derrotarem esses fantasmas, alcançaram resultados extraordinários. Vamos conectar esses ensinamentos às mais recentes descobertas sobre neurociência e lei da atração, mostrando que mesmo décadas depois, Napoleon Hill já havia revelado verdades que a ciência moderna só agora começa a comprovar. Mas já te adianto um aviso. Este conhecimento é poderoso, mas exige coragem. Não basta ouvir passivamente, é preciso confrontar-se, admitir que talvez um ou mais desses fantasmas estejam te controlando neste exato momento. E no meio deste roteiro, vou te fazer uma pergunta decisiva para que você reflita e se comprometa com a mudança. Agora respire fundo.
Imagine que estamos entrando juntos num antigo templo, onde cada sala guarda um desses fantasmas. À medida que abrirmos cada porta, você vai sentir uma mistura de desconforto e clareza, porque talvez reconheça traços deles na sua própria vida. Mas ao final, você terá nas mãos um mapa para destruí-los e, com isso, destravar o seu verdadeiro potencial. Se você está pronto para enfrentar seus maiores inimigos invisíveis, segure firme, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você vê o medo e como você vive a sua vida. O medo da pobreza. O primeiro fantasma que Napoleon Hill descreve é, para muitos, o mais cruel de todos: o medo da pobreza. Ele não é apenas o receio de ficar sem dinheiro, mas sim um estado mental paralisante que transforma cada decisão em uma luta interna entre o desejo de avançar e o pavor de perder o que se tem. É o medo que corrói a autoconfiança, que faz você se contentar com menos, que o impede de correr riscos calculados e de agarrar oportunidades únicas. Quando ele domina, não importa se você tem um salário razoável ou uma reserva no banco, porque a mente já está programada para a escassez. Esse fantasma começa cedo na vida de muitos. Crianças que crescem ouvindo frases como "dinheiro não dá em árvore", "cuidado para não gastar tudo", "quem muito quer nada tem", vão absorvendo a ideia de que o dinheiro é algo raro, difícil e perigoso. O subconsciente passa a associar prosperidade a risco e pobreza a segurança, porque no fundo é mais seguro não tentar e não se expor do que se arriscar e perder. Esse condicionamento mental se enraiza e acompanha a pessoa na vida adulta, moldando suas escolhas profissionais, seus investimentos e até suas relações. Hill aponta que o medo da pobreza é o mais destrutivo, porque afeta diretamente a imaginação e a iniciativa. Quem vive sob seu domínio não ousa sonhar grande. A pessoa passa a pensar em sobreviver e não em prosperar. E quando o sonho é pequeno, a energia que se coloca nele também é limitada. Você se acomoda no emprego que não gosta, mantém um negócio medíocre por medo de inovar, ou fica paralisado diante de uma oportunidade porque está mais preocupado com o que pode perder do que com o que pode ganhar. Os sintomas desse fantasma são claros: preocupação constante com contas, ansiedade antes de fazer compras, recusa em investir em si mesmo, apego excessivo ao que já possui, dificuldade em aceitar convites ou propostas que exijam recursos. É uma prisão mental onde o foco está sempre na falta e nunca na abundância. E aqui, a lei da atração age de forma implacável. O que você foca se expande. Ao viver com medo de perder dinheiro, você atrai exatamente mais situações em que o dinheiro escapa por entre os dedos. Hill não ignorava que a realidade econômica pode ser dura. Ele não estava dizendo que bastava pensar positivo para que a pobreza desaparecesse. O que ele ensinava era que, para superar a pobreza real, primeiro é preciso destruir a pobreza mental. Se você não mudar a sua relação com o dinheiro e com a ideia de abundância, qualquer aumento de renda será temporário. É como encher um balde furado. Cedo ou tarde, ele vai esvaziar. Para derrotar o medo da pobreza, Hill propunha 3 passos essenciais. O primeiro é a clareza de propósito. Saber exatamente o que você quer conquistar e por quê. Um objetivo claro é como um farol que guia o navio em meio à tempestade. Sem ele, qualquer vento de insegurança o faz mudar de direção. O segundo passo é a formação de uma mentalidade de prosperidade, cultivando pensamentos e imagens de abundância todos os dias. Isso significa substituir frases limitantes por afirmações poderosas, visualizar a vida que você quer viver, cercar-se de exemplos de sucesso e evitar, tanto quanto possível, ambientes e pessoas que reforcem a escassez. O terceiro passo é a ação decidida.
Não esperar sentir-se totalmente pronto para agir. É dar o passo mesmo com medo, confiando que o movimento atrai soluções. Muitas pessoas se surpreendem ao perceber que, depois de alguns passos ousados, o medo começa a perder força. Isso porque a mente se adapta à nova realidade. A primeira vez que você investe em algo que parece arriscado, o corpo reage com tensão. Mas, se essa ação gera um resultado positivo, o cérebro começa a registrar que nem todo risco leva à perda. Aos poucos, o fantasma da pobreza perde a capacidade de paralisar, porque você prova, por experiência, que é possível gerar e multiplicar recursos. O mais curioso é que, segundo Hill, o medo da pobreza não está ligado apenas ao dinheiro físico. Ele está conectado à perda de liberdade, de status, de reconhecimento social. É o medo de não poder escolher onde morar, de não poder ajudar a família, de não ter como cuidar da saúde, de não ser respeitado. Por isso, combater esse fantasma não é apenas sobre ganhar mais, mas sobre conquistar autonomia, segurança e tranquilidade mental. Agora, eu quero que você reflita. Quantas decisões importantes você já deixou de tomar por medo de perder dinheiro? Quantas oportunidades passaram diante dos seus olhos e você deixou escapar porque a primeira coisa que pensou foi: e se der errado? Será que você não está, neste exato momento, abrindo mão de uma vida muito maior apenas para se manter seguro? No próximo capítulo, vamos entrar em outro fantasma tão limitador quanto este, o medo da crítica. E talvez você perceba que ele anda de mãos dadas com o medo da pobreza, formando uma dupla implacável. Mas antes, me responda nos comentários. Você ou alguém que você conhece já deixou de realizar um sonho por medo de ficar sem dinheiro? Sua resposta pode abrir os olhos de outras pessoas que estão vivendo presas ao mesmo fantasma. O medo da perda de amor. Poucos fantasmas são tão poderosos e silenciosos quanto o medo da perda de amor. Napoleon Hill o descreve como um dos mais intensos, porque ele atinge diretamente o coração humano, o desejo mais profundo de todos nós, sermos amados. Ao contrário dos outros medos que afetam o corpo, o bolso ou a reputação, esse afeta a alma. Ele corrói de dentro para fora, criando ciúmes, insegurança, submissão, dependência emocional, desconfiança e até autossabotagem. O medo da perda de amor é o medo de ser rejeitado, trocado, abandonado, esquecido. Ele surge em relacionamentos amorosos, mas também em amizades, relações familiares e até no ambiente profissional. E ele pode fazer com que a pessoa, na tentativa de manter alguém por perto, perca a si mesma. Hill via com clareza como esse medo é um dos maiores ladrões de autoestima e realização pessoal. Muitas pessoas permanecem em relacionamentos tóxicos por medo de ficarem sozinhas. Aceitam humilhações, negligências, abusos emocionais e até traições por acreditarem que é melhor isso do que nada. Outras, em busca de aprovação, moldam suas opiniões, seu estilo, sua essência para agradar alguém. O medo da perda de amor faz com que a pessoa viva em estado de alerta constante, tentando adivinhar o que o outro quer, o que o outro sente, o que o outro pensa, como se sua felicidade dependesse disso. Esse fantasma também se disfarça de ciúmes, mas não aquele ciúmes natural de quem ama. Falo do ciúmes possessivo, controlador, que sufoca. A raiz disso é o medo. Medo de ser traído, medo de não ser suficiente, medo de não ser valorizado. E esse medo, ironicamente, acaba gerando exatamente aquilo que se quer evitar: o afastamento. Hill afirmava que o medo da perda de amor está frequentemente ligado a uma crença inconsciente de que não se é digno de amor verdadeiro. Essa crença é implantada na infância por meio de rejeições, abandono, comparações com irmãos, pais ausentes ou relacionamentos marcados por rejeição.
Com o tempo, a pessoa acredita que precisa fazer muito para ser amada, que precisa conquistar e provar o tempo todo seu valor. Mas a verdade é que ninguém segura o amor tentando prendê-lo. Amor que precisa de vigilância constante, de esforço extremo, de controle total. Não é amor, é medo. O verdadeiro amor se fortalece na liberdade, cresce no respeito mútuo, floresce na confiança. Quando o amor é saudável, a pessoa não precisa se anular, nem sufocar o outro. Para Napoleon Hill, o antídoto contra esse fantasma é o amor próprio elevado à consciência. Não aquele amor próprio superficial, de frases feitas ou selfies com legendas otimistas, mas o amor próprio que vem do reconhecimento do próprio valor, da compreensão profunda de que você é completo e digno de ser amado exatamente como é. Quando você se ama verdadeiramente, você não implora amor, você atrai amor. Hill reforçava que a autoestima elevada não nasce da aprovação dos outros, mas do cumprimento de promessas que você faz a si mesmo. É quando você se compromete com seus sonhos, quando respeita seus limites, quando se trata com carinho e exige o mesmo do mundo. Esse tipo de postura repele relacionamentos tóxicos e atrai pessoas que vibram na mesma frequência. O medo da perda de amor também nos impede de dizer não, de impor limites, de expressar o que sentimos. Quantas vezes você deixou de falar o que pensava com medo de que o outro se afastasse? Quantas vezes você suportou atitudes que feriam seus valores para não estragar o clima? Isso, ao longo do tempo, destrói a alma. E essa destruição silenciosa se manifesta em doenças emocionais, em frustrações profundas e em uma vida sem brilho. A cura começa com a reconexão com sua própria presença. Passe tempo sozinho, descubra o que te faz feliz independentemente dos outros. Celebre suas conquistas, cuide do seu corpo, medite, ore, escreva. Quando você aprende a amar sua própria companhia, você perde o pavor da ausência de outros. E é nesse estado de plenitude que os relacionamentos se tornam escolhas e não muletas. Hill nos lembra, o verdadeiro poder está em saber que, mesmo que alguém vá embora, você não se desmancha. Porque o amor mais importante é aquele que você construiu dentro de si. Agora, eu te pergunto, você já perdeu a si mesmo tentando manter alguém por perto? Você já se anulou, se calou ou se escondeu por medo de perder o amor de alguém? Deixe seu comentário aqui. Ele pode libertar outros que vivem sob esse mesmo fantasma. No próximo capítulo, vamos falar sobre um medo que, embora tenha nome espiritual, gera prisão emocional, o medo da morte. E vamos revelar por que, segundo Hill, esse medo é responsável por impedir milhões de pessoas de viverem plenamente. O medo da morte. Entre todos os fantasmas descritos por Napoleon Hill, o medo da morte talvez seja o mais ancestral, o mais enraizado, o mais universal. E, paradoxalmente, é o medo que mais nos impede de viver. Enquanto os outros nos travam em áreas específicas, como finanças, relacionamentos ou saúde, o medo da morte age como um bloqueio geral. Elimina a alegria, sabota a paz interior, causa angústia existencial e leva muitas pessoas a viverem no piloto automático, adiando sonhos, escolhas e decisões importantes como se fossem imortais. Hill não via a morte como algo trágico ou assustador, mas como um ciclo natural, inevitável, que deveria ser compreendido e não temido. Para ele, o verdadeiro problema não era a morte em si, mas o pavor que ela causava, justamente por estar envolta em mistério, religião, tabu e desconhecimento. A sociedade evita falar sobre a morte, esconde seus sinais, cobre de flores, finge que ela não existe. E assim, alimenta esse fantasma silencioso. Esse medo se manifesta de várias formas.
às vezes como pânico em situações de risco, outras vezes como ansiedade crônica, insônia, crises existenciais, medo de doenças, hipervigilância do corpo, fixação com segurança. Pessoas dominadas por esse fantasma vivem tentando controlar tudo. A agenda, os horários, os alimentos, os remédios, os ambientes, como se pudessem, assim, evitar o incontrolável. Hill observou que o medo da morte também pode paralisar a coragem de assumir novos caminhos. Quantas pessoas deixam de viajar, de voar, de mudar de cidade, de empreender, de amar novamente, tudo porque tem medo do que pode acontecer? Esse medo cria uma vida limitada, pequena, repetitiva, protegida por uma falsa sensação de segurança, mas vazia de significado. Há também o outro extremo. Pessoas que, dominadas pelo medo da morte, se tornam frias, céticas, amargas. Acham que nada vale a pena porque, no fim, todos morrem mesmo. E assim, morrem em vida. Não sonham, não amam, não celebram, não agradecem. Tornam-se zumbis sociais, respirando, mas sem alma. Para Hill, o primeiro passo para vencer esse fantasma é aceitar a morte como parte da jornada. E mais do que isso, entender que a morte é apenas uma transição, não um fim absoluto. A maioria das religiões, filosofias e tradições espirituais do mundo concorda com isso. O corpo pode cessar, mas a consciência, a alma, o espírito, como quer que você chame, segue. Essa compreensão não precisa ser dogmática. Pode ser uma visão pessoal, profunda, espiritual, que te dá paz. O segundo passo é viver com propósito. Quando você sabe por que está aqui, quando sente que sua vida tem sentido, o medo da morte diminui. Porque a cada dia vivido com plenitude, a cada contribuição feita ao mundo, você sente que sua passagem está valendo a pena. E mesmo que parta amanhã, algo seu vai continuar. Seu exemplo, sua arte, suas palavras, suas escolhas, sua energia. Hill também nos convida a refletir sobre a qualidade da vida que estamos vivendo. Muitas pessoas têm mais medo do julgamento final do que da morte em si. Têm medo de olhar para trás e perceber que não viveram como queriam, que não disseram o que sentiam, que não perdoaram, que não realizaram seus sonhos. Por isso ele dizia: viva como se tivesse uma missão, porque você tem. Outro exercício valioso é o da presença consciente. O medo da morte nasce, muitas vezes, da desconexão com o agora. Quem vive no passado sente culpa, quem vive no futuro sente ansiedade, mas quem vive o presente encontra paz. O agora é o único momento real. Quando você respira fundo, sente o sol na pele, saboreia um alimento, olha nos olhos de alguém, está experimentando a vida em sua forma mais pura. E então algo mágico acontece. Você não pensa mais na morte como uma ameaça, mas como uma lembrança de que o tempo é sagrado. Cada dia é um presente. Cada pessoa é um milagre. Cada oportunidade é uma chance de fazer algo com significado. Hill também destacava que o medo da morte, muitas vezes, está vinculado à culpa ou arrependimento. Pessoas que sentem que traíram seus valores ou desperdiçaram suas chances carregam um peso que torna a ideia da morte ainda mais dolorosa. Por isso, o perdão, a si mesmo e aos outros, é uma chave poderosa para a libertação. Quando você se perdoa, você se permite viver em paz. Agora, reflita. Você está vivendo a vida que deseja ou apenas sobrevivendo? Se a morte batesse à sua porta hoje, você teria dito tudo o que precisava ser dito? Teria amado como deveria? Teria realizado os sonhos que carregava há anos? Comente aqui. Você já sentiu esse medo te paralisar? Já adiou decisões importantes por medo do fim? Sua experiência pode abrir os olhos de quem precisa acordar para a vida agora. Na próxima parte, vamos falar sobre o último dos 6 fantasmas, o medo da velhice. E você vai descobrir por que esse medo faz muitas pessoas perderem a melhor fase da vida.
O medo da crítica. Se o medo da pobreza nos impede de agir por receio de perder o que temos, o medo da crítica nos paralisa antes mesmo de tentar, com receio do que os outros vão pensar. Este é o segundo fantasma identificado por Napoleon Hill, e ele é sorrateiro, silencioso, quase imperceptível. Diferente do medo da pobreza, que pode ser sentido no bolso e na vida prática, o medo da crítica ataca a autoestima, mina a originalidade e corrói a ousadia. Ele age como uma voz interior, disfarçada de bom senso que diz: não faça isso, vão rir de você. Não diga isso, vão te julgar. Não tente, vão achar que você está se achando. E assim, pouco a pouco, a pessoa vai se moldando para agradar os outros, perdendo sua autenticidade, sua força criativa e, o pior, sua conexão com seu propósito. Hill explica que esse medo é implantado na infância, nas escolas, nas famílias e nas religiões, onde a obediência cega é muitas vezes mais valorizada do que o pensamento original. Crianças são ridicularizadas por errar. Adolescentes são criticados por se vestir ou falar diferente, e adultos vivem sob a vigilância constante da opinião alheia. A consequência disso é devastadora. Uma geração inteira de pessoas que vivem tentando caber em moldes. Quantos artistas você conhece que nunca mostraram suas obras? Quantos empreendedores desistiram antes de lançar seu projeto por medo de críticas? Quantas ideias brilhantes foram enterradas vivas porque alguém disse: isso não vai dar certo? Hill via a crítica como uma das armas mais cruéis contra o sucesso, porque ela atinge o núcleo da mente criadora. Esse fantasma também está intimamente ligado ao perfeccionismo. Pessoas dominadas pelo medo da crítica tentam fazer tudo perfeitamente, não por excelência, mas por pavor de errar. O perfeccionismo aqui não é sinal de qualidade, mas de prisão, porque enquanto o projeto não estiver perfeito, ele não será publicado. Enquanto o curso não estiver completo, não será lançado. Enquanto a aparência não estiver ideal, a pessoa não vai se expor. O resultado? Anos de estagnação. Hill ensinava que a única maneira de vencer esse medo é desenvolver imunidade emocional à opinião alheia. Isso não significa se tornar arrogante ou insensível, mas compreender que toda crítica diz mais sobre o outro do que sobre você. A crítica construtiva é útil e bem-vinda, mas a crítica destrutiva vem quase sempre de quem nunca teve coragem de tentar o que você está tentando. Pessoas bem-sucedidas criticam menos e inspiram mais. E se você está esperando o momento em que ninguém mais vai te criticar para começar, eu tenho uma notícia dolorosa. Esse momento nunca virá. Jesus foi criticado. Gandhi, Mandela, Einstein, Steve Jobs, Elon Musk, todos foram alvo de zombarias, julgamentos e ataques. O que os diferenciava era que eles tinham uma visão tão clara e forte que não se deixavam parar por isso. Eles compreendiam que a crítica é parte do caminho, não sinal de erro. Um dos exercícios mais poderosos para vencer esse fantasma é a exposição gradual. Faça algo que te coloque em julgamento, mas comece pequeno. Poste aquela ideia nas redes sociais, mesmo com receio. Grave um vídeo curto, mesmo achando sua voz estranha. Fale em público mesmo tremendo por dentro. A cada vez que você enfrenta o desconforto e percebe que o mundo não desabou, sua coragem aumenta. Você começa a perceber que o medo era maior do que a ameaça real. Outra prática é observar de quem vêm as críticas. Você aceitaria conselhos financeiros de alguém quebrado? Então, por que deixar que a opinião de alguém sem realizações afete seus sonhos? Muitas vezes, damos mais peso à opinião de quem nunca fez do que à nossa própria intuição. Hill alertava: escute quem já chegou onde você quer chegar. Agora, repare como o medo da crítica se une ao da pobreza. Você deixa de lançar um curso porque tem medo de ser julgado por vender.
Você não cobra o que vale por medo do que os outros vão pensar. Você esconde seu talento por medo de ser chamado de exibido. E então, por tentar agradar os outros, você se afasta da abundância. Por isso, Hill afirmava que o sucesso exige coragem para ser diferente, para ser criticado, para ser mal compreendido. Não existe avanço sem resistência, e muitas vezes, quanto maior o sonho, maior será a oposição. Mas lembre-se, a crítica é sinal de movimento. Quem está parado, ninguém nota. Quem se destaca, incomoda. Agora, quero que você reflita profundamente. Quantas vezes você desistiu de algo apenas por medo do que iriam dizer? Será que você tem evitado crescer para não ser criticado? Será que você está vivendo a vida que os outros esperam de você e não a vida que o seu coração pede? No próximo capítulo, vamos explorar um medo que atua ainda mais profundamente, o medo da doença. E aqui, a ligação com o corpo e a mente é ainda mais reveladora. Mas antes de seguirmos, deixe aqui nos comentários. Você já foi criticado quando tentou algo novo? Como lidou com isso? Sua história pode ser o empurrão que outra pessoa precisa para seguir em frente. O medo da doença. Dos 6 fantasmas que Napoleon Hill apresenta, o medo da doença talvez seja o mais dissimulado e, ao mesmo tempo, o mais aceito socialmente. Enquanto o medo da pobreza ou da crítica pode ser apontado como fraqueza emocional, o medo da doença é frequentemente considerado natural, até necessário. Afinal, quem não teme adoecer? Quem não se preocupa com a saúde? Mas é aí que mora o perigo, porque o que parece prudência pode, na verdade, esconder um pânico silencioso que sabota nossa energia vital, envenena nossos pensamentos e até atrai exatamente aquilo que tanto tememos. Hill alertava que o medo da doença atua no subconsciente de forma traiçoeira. Ele se manifesta através da hipocondria, da fixação com sintomas, da ansiedade por exames e diagnósticos, da busca obsessiva por informações médicas, da desconfiança constante do próprio corpo. O pensamento dominante se torna: e se eu estiver doente e não souber? E se isso for algo grave? E se eu não aguentar? A mente, dominada por esse tipo de pensamento, enfraquece o corpo. A ciência moderna comprova essa tese de Hill. Diversos estudos sobre o efeito placebo e o efeito nocebo mostram que a mente é capaz tanto de curar quanto de adoecer o corpo. Uma pessoa que acredita firmemente que está sendo curada, mesmo com uma substância inócua, pode apresentar melhoras reais. Por outro lado, uma pessoa que acredita que algo vai lhe fazer mal pode manifestar sintomas, mesmo que não haja causa física real. A mente é o centro de comando da saúde. E é aqui que entra a lei da atração. Aquilo em que você pensa com mais intensidade, você atrai. Se você vive com medo constante de adoecer, se conversa sobre doenças, lê sobre doenças, observa sintomas, discute diagnósticos, está magnetizando a própria energia para aquilo que mais teme. O universo não entende "eu não quero ficar doente". Ele entende doença, doença, doença. Eu dizia que pessoas dominadas por esse medo tendem a viver mais fracas fisicamente, com menos entusiasmo, menos produtividade, menos alegria. Isso porque sua energia vital é consumida pela preocupação. É como se estivessem sempre em alerta, como um sistema de defesa hiperativado que gera estresse crônico. E o estresse, como sabemos, é o gatilho de inúmeras doenças reais. Mas de onde vem esse fantasma? Muitas vezes da infância, de famílias superprotetoras ou extremamente preocupadas com a saúde. Também pode vir de experiências traumáticas, como a perda de alguém querido por doença, ou de diagnósticos errados, negligências médicas ou sensações de impotência diante do próprio corpo. O problema é que o medo se instala e nunca mais vai embora, a menos que seja confrontado.
Hill propunha que a única cura verdadeira para esse medo é o domínio consciente da mente sobre o corpo. Isso começa com a vigilância dos pensamentos. Toda vez que um pensamento negativo sobre a saúde surgir, ele deve ser substituído por uma afirmação de força. Meu corpo é forte, minha saúde melhora a cada dia, meu sistema imunológico é poderoso. Essa repetição cria uma nova frequência vibracional que afasta o pânico e reprograma o subconsciente. Além disso, é necessário desenvolver confiança no corpo. A medicina preventiva é importante, claro, mas a verdadeira prevenção começa na mente. O corpo tem sabedoria. O corpo busca o equilíbrio. Ele se renova constantemente, cria anticorpos, ajusta sistemas, sinaliza excessos. Quando confiamos nele, passamos a ouvi-lo sem pânico. Um sintoma deixa de ser um aviso de morte e passa a ser apenas um pedido de atenção. Outro ponto fundamental é romper o ciclo de conversas negativas sobre saúde. Hill era taxativo: evite falar sobre doenças, evite ouvir sobre doenças, evite alimentar sua mente com conteúdos que ativem o medo. Substitua isso por conteúdos que falem de cura, de vitalidade, de superação. Cerque-se de pessoas que valorizam a saúde como um estado natural e não como algo frágil e prestes a se romper. Hill ainda apontava que muitos usam o medo da doença como uma desculpa inconsciente para a inércia. É mais fácil dizer, não posso trabalhar porque não estou bem, do que enfrentar um novo desafio. É mais fácil dizer, minha saúde não permite, do que admitir que tem medo de tentar. O fantasma se torna um álibi confortável, mas que aprisiona. Se você quer vencer esse medo, comece com pequenos atos de confiança corporal. Mova seu corpo todos os dias, mesmo que por 15 minutos. Respire profundamente, caminhe, alongue-se. Ao fazer isso, diga internamente, eu estou vivo, eu sou forte, eu confio no meu corpo. Essa reconexão com o físico é uma das formas mais eficazes de dissolver o medo. Agora reflita, será que você está vivendo menos do que poderia por medo de adoecer? Será que você tem evitado viagens, encontros, projetos ou até relacionamentos por receio de que sua saúde não aguente? Se sim, o fantasma está ativo. Mas a boa notícia é que ele só sobrevive na escuridão. Quando trazido à luz, ele se dissipa. No próximo capítulo, vamos desmascarar um dos medos mais dolorosos e, ao mesmo tempo, mais mal compreendidos: o medo da perda de amor. Mas antes disso, quero te convidar a comentar aqui embaixo. Você sente que já foi vítima do medo da doença? Como isso te afetou? O seu comentário pode ajudar muitas pessoas a identificarem esse fantasma e começarem sua própria libertação. O medo da velhice. Encerrando a lista dos 6 fantasmas identificados por Napoleon Hill, encontramos aquele que, em silêncio, assombra pessoas de todas as idades. O medo da velhice. Um medo que não surge apenas aos 60 ou 70 anos. Ele começa muito antes, muitas vezes na juventude, quando o tempo ainda parece uma estrada infinita. Ele se manifesta em comentários sutis sobre rugas, em piadas sobre ficar velho demais para isso, em olhares apreensivos para aniversários que se aproximam com 2 dígitos a mais. O medo da velhice é, em sua essência, o medo de perder valor. Hill afirmava que esse medo nasce da crença equivocada de que envelhecer é sinônimo de decadência, fraqueza, inutilidade. A sociedade moderna, focada na produtividade frenética, na aparência idealizada e na juventude eterna, reforça essa visão. Revistas, comerciais, redes sociais, todos exaltam o novo, o ágil, o belo segundo padrões estreitos. E o resultado é uma geração inteira tentando fugir do tempo, como se ele fosse um inimigo a ser derrotado. Mas o tempo não é inimigo. O tempo é mestre. E a velhice, segundo Hill, não deveria ser temida, mas reverenciada como um estágio de sabedoria, lucidez e realização.
É quando o ser humano tem a oportunidade de colher os frutos da sua experiência, de ver a vida com profundidade, de ensinar, de amar com maturidade, de contribuir de maneira serena, sem a ansiedade dos 20, sem a pressa dos 30, sem a cobrança dos 40. O medo da velhice se manifesta de muitas formas. Vaidade extrema, desespero por manter a juventude a qualquer custo, angústia em aniversários, negação da idade, fuga de espelhos, vergonha de estar velho demais para recomeçar, aprender, amar, trabalhar, mudar. Esse medo é alimentado por frases como: agora não dá mais tempo, isso é coisa para jovem. Eu já devia estar aposentado, não tenho mais energia para isso. Mas a verdade é que a idade biológica não define seu valor, sua capacidade, sua criatividade, nem seu propósito. Hill lembrava que muitos dos maiores gênios da humanidade fizeram suas contribuições mais impactantes depois dos 50. A maturidade traz foco, o tempo traz clareza, a experiência poupa erros. Quando bem vivida, a velhice pode ser a fase mais poderosa da vida. Infelizmente, por medo da velhice, muitas pessoas se aposentam mentalmente muito antes da hora. Aos 40, já se consideram velhas. Aos 50, param de aprender. Aos 60, vivem apenas de memórias. Esse é o verdadeiro envelhecimento, aquele que começa por dentro. Não é o tempo que envelhece o ser humano, é a perda de entusiasmo, de curiosidade, de propósito. Hill nos convida a redefinir o que significa envelhecer. Em vez de pensar em decadência, pense em evolução. Em vez de temer a limitação, celebre a liberdade. A velhice pode ser o momento em que você finalmente tem tempo para aquilo que ama, para escrever, viajar, ensinar, brincar com netos, cultivar amizades verdadeiras, servir com generosidade, viver com autenticidade. Para isso, é preciso vencer duas crenças limitantes. A primeira é que o melhor da vida ficou no passado. A segunda é que o tempo está acabando. A verdade é que enquanto há vida, há potência. Quantas pessoas encontraram seu grande amor depois dos 60? Quantos empresários criaram negócios milionários após os 50? Quantos artistas só foram reconhecidos tardiamente? A sua história não tem prazo de validade. Hill também associava o medo da velhice ao medo da dependência. Muitos temem envelhecer por achar que se tornarão um peso. Mas esse pensamento só se fortalece quando se acredita que o valor de alguém está apenas em sua capacidade de produzir ou servir. O ser humano tem valor intrínseco em qualquer fase da vida. E aquele que vive com dignidade, mesmo com limitações, ainda pode inspirar, amar e transformar. Para vencer esse medo, Hill recomenda 3 práticas fundamentais. A primeira é valorizar o tempo presente. Viver hoje com intensidade, porque é o hoje que constrói o amanhã. A segunda é cuidar do corpo e da mente com carinho e respeito, não por vaidade, mas por amor próprio. A terceira é ter sempre algo para sonhar, aprender, construir. A alma que sonha não envelhece. Agora pense comigo. Quantas oportunidades você deixou passar por achar que já passou da idade? Quantos elogios você não recebeu porque alguém achou que você já estava velho para isso? E mais importante, quantos planos você ainda guarda aí dentro, esperando coragem para começar? Você pode começar hoje, independentemente da idade, porque o tempo não é um carrasco. O tempo é uma estrada, e a estrada é sua. Se algum desses fantasmas do medo te prendeu até agora, esse é o momento de romper as correntes. Comente aqui, qual desses 6 medos você identificou em si mesmo? E qual atitude você vai tomar a partir de agora para se libertar? Se esse conteúdo te tocou, curta, comente, compartilhe e inscreva-se. Tem alguém que você conhece que precisa ouvir isso? Envie este vídeo para ele. Às vezes, uma única frase pode mudar uma vida inteira.